Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula de hoje. Veja aí na aula 10, objeto de conhecimento, o clima, e no detalhamento, formas de diminuir ou reverter os impactos das ações humanas no clima global e local. Então, estão preparados? Caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam aí, olha só o que nós temos aqui, essas imagens passando aqui, para vocês observarem como que o clima, como que o ambiente hoje se configura, né? Com várias transformações, queimadas, né? Nós temos aí, já vimos solos extremamente secos ou inundações extremas. Todas essas alterações ambientais vêm ocorrendo hoje em dia no nosso ambiente. Então, se você tem acompanhado os noticiários, deve saber que o nosso planeta tem ficado cada vez mais estranhos, com muitas mudanças, né? São fenômenos climáticos extremos que estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Aqui na região amazônica, vivenciamos seca extrema que trouxe prejuízos à população, dizimou dezenas de animais, como muitos botos, peixes, entre outros. Todos esses acontecimentos estão relacionados, saibam vocês, às mudanças climáticas, ao aquecimento global. E mais, o nosso planeta está vivenciando uma ebulição global. Então, todas essas imagens que nós vimos aqui, elas estão ocorrendo em algum lugar do Brasil ou do mundo. E isso é o que nós vamos ver agora com o conceito de ebulição global. Vejam aí que ele é um termo utilizado para descrever o atual estágio de mudanças climáticas pelo qual o planeta Terra tem passado, marcado pela aceleração do aquecimento global. Vocês com certeza já ouviram esses termos, né, de aquecimento global, mudanças climáticas, o quanto que o homem tem influenciado nessa realidade que está ficando cada vez mais frequentes aí, ou na região amazônica ou em outras regiões também do Brasil e do mundo. Vejam, olha, seca extrema, né? O quanto que nós temos observado, né? Queimadas de florestas ocorrendo aí e que os animais, as pessoas estão cada vez mais sendo prejudicadas. Mas saibam, também são aqueles que estão causando esses problemas. Então nós vamos ver aí o que é a expressão a ebulição global. Ela foi utilizada pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, ao comentar a respeito do mês de julho como o mais quente já registrado na história e que aconteceu no ano de 2023. Então nós temos aí uma imagem, né, ao lado em que mostra as maiores temperaturas registradas no mundo. Vejam vocês aí que nós temos uma variação de regiões com 20 graus Celsius, e também com regiões aqui, olha, pela cor, né? Vocês têm que observar pela cor do mapa, regiões que estão indo acima de 50 graus Celsius, maiores que essa temperatura. Então nós temos no mapa, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, olha só, essas regiões extremamente quentes, de vermelho aí, com essas cores em vermelho ou em vinho, né? Na Ásia, na Europa, na Oceania, vejam vocês o quanto que estas temperaturas estão ficando muito, muito altas. E você aí, já sentiu altas temperaturas no local que você vive? Já sentiu aquele calor extremo, né, no dia a dia em que você diz assim, hoje está muito quente?
Então, tanto onde nós vivemos, quanto em várias partes do mundo, e nós vimos aí em vários continentes, essas alterações climáticas, mudanças climáticas, elas estão ocorrendo. E muitos destes, nós temos aí esses estudos que são denominados como ebulição global. Vejam que as ondas de calor muito intensas que aconteceram em diversas partes do mundo no mês de julho de 2023 e o forte El Niño, que se formou entre o final de julho e agosto, que trouxe igualmente tempo muito quente, né? Então ficou muito, além de quente, muito seco em várias regiões do planeta, em especial no continente americano. Então nós podemos dizer que a ebulição global foi provocada pela falta de ações eficazes no controle do aquecimento global. E aí nós temos o quanto que essas alterações do mundo têm ocorrido, né? E aí nós temos, vejam vocês, o que seriam essas ondas de calor? Tá? Essas ondas de calor muito intensas, elas vêm acontecendo por várias mudanças. E aí nós vamos lá relembrar do que nós acabamos de ver no vídeo. Será se nós tivemos desmatamento para que essa temperatura aumentasse? Né? Será se nós tivemos também as edificações, no caso, os ambientes muito urbanizados, né? Edifícios, o asfalto que é construído, que é ali instalado nas cidades? Será se essa frequente urbanização e que tem deixado com que os ambientes fiquem cada vez com menos arborização, né? Essa urbanização que leva a ter menos espaços verdes nas cidades? Será que a quantidade de, como é que eu posso dizer, o trânsito, quantidade de carros que são cada vez mais, a cada mês aumentam esse número de carros nos ambientes urbanos, nas grandes cidades, o quanto que todas essas transformações que são causadas pelo homem, elas têm então influenciado nessas ondas de calor muito intensas, que tem aí, nós estamos aqui comentando de um fato que ocorreu em 2023, mas em 2024, mas em 2025 já, que nós já temos sentido e visto nessas áreas nas grandes cidades, essas ondas de calor muito fortes. Será se foi somente lá em 2023? E ao longo desses anos, o que vocês têm percebido no dia a dia para que então essas mudanças, essas alterações climáticas tenham ocorrido? E é isso que nós estamos tratando nessa aula de hoje. Nós temos aí as influências que o homem tem causado no ambiente e nós temos também que analisar o quanto que nós podemos alterar essa realidade, o quanto que nós podemos agir localmente, porque são mudanças, são alterações, pequenas mudanças que nós fazemos no nosso dia a dia que podem ajudar com que o planeta tenha assim uma melhora dessas condições climáticas, tá? Quando nós vimos aí que os ciclos hidrológicos, tanto de secas extremas quanto de cheias extremas, que tem se observado muito frequentemente, ano após ano, na Amazônia, como é que essas alterações de desmatamento, tanto na Amazônia quanto em outras regiões do Brasil, têm influenciado nesses ciclos hidrológicos que nós temos aí observado de uma forma muito alterada ao longo dos anos e que faz com que esse homem, né, a presença do homem nesses ambientes, ele fique ali muito
uma vida sofrida, uma vida em que você não consegue ter água próximo para poder satisfazer as suas necessidades do dia a dia, como simplesmente fazer os alimentos do dia a dia, preparar os alimentos do dia a dia, ou a sua higiene pessoal, ou o quanto que as doenças elas podem também ser facilitadas por essa ausência de água ou por cheias extremas que nós vimos também aqui nesse nosso vídeo, né? Aí as várias doenças que podem se aproveitar desses ambientes, dessas alterações climáticas, em que pode, inclusive, nos levar à morte, né? Tanto desses ciclos hidrológicos que estão cada vez mais ficando difíceis de se conviver com eles, quanto dessas altas temperaturas extremas que nós temos visto aí, tanto no Brasil quanto em outras regiões também. E aí eu vou mostrar para vocês uma matéria agora, em que nós temos o quanto que esse calor extremo, ele pode levar pessoas à morte. E aí nós temos aqui na matéria, calor extremo, 5 pessoas morrem por altas temperaturas em São Paulo. Olha só, né? Então, além dessas 5 mortes por calor no estado de São Paulo, tem também aí as pessoas que foram atendidas, os aumentos de atendimentos nas unidades de saúde por pessoas que tiveram outros problemas também, como pressão alta, por exemplo, aquele mal-estar no corpo, dor de cabeça, desidratação, associado ainda à desidratação, ao hábito de não consumo de água no dia a dia. Então, nós temos um conjunto de fatores que se relacionam com essa temperatura, com esse aumento de temperatura e que pode levar os indivíduos à morte. Então, nós temos aí vocês estão vendo aí, olha, um termômetro urbano, e tem até, curiosamente, uma pessoa aí batendo foto, né? Então, nessas grandes cidades, o quanto que esses termômetros têm aumentado aí no dia a dia. Se você ao morar em comunidades ribeirinhas, não tem possivelmente esses termômetros, né, próximos, mas você tem sentido no corpo o quanto que as temperaturas estão ficando elevadas ao longo dos anos. Né? O quanto que a ausência de água, de chuvas, né, desse ciclo hidrológico, né, ele também tem influenciado no acesso à água no dia a dia e que faz com que a gente sinta cada vez mais calor. E aí é que nós temos aquela expressão que está muito calor hoje, né? Um calorão danado, né? E que isso chega a fazer vítimas. Aqui na matéria nós temos, olha, que o mundo moderno vive um de seus períodos mais quentes, reflexos das mudanças climáticas em curso no planeta. Então, com a exploração indiscriminada da natureza, poluição e degradação ambiental, também temos emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Quando falo aí de emissões de gases de efeito estufa, eles tanto podem vir pelo desmatamento, eles podem vir pelos carburadores dos carros, né, nas grandes cidades, em que são ali emitidos gases, né, por esse combustível ali que é queimado, queima de combustíveis fósseis pelos carros. Então, eles são todos emitidos para a atmosfera, né? E também quanto degradação ambiental. Quando nós falamos em degradação ambiental, nós estamos também incluindo aquele descarte de lixo inadequado para o ambiente e que ele, em decomposição, também vai liberar esses gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, existem várias outras agressões ao ecossistema global. E aí, a população, olha, como nós temos aqui, bem no centro aí do texto, a população passa a enfrentar as consequências que a crise do clima traz, entre elas o calor extremo. Então, lá no estado de São Paulo e, com certeza, em outros estados do Brasil também, em outros países,
são tomadas medidas, né, para que haja proteção, né, dessa população e também medidas ambientais que possam ali fiscalizar essas várias agressões que o ambiente tem no dia a dia e que, assim, ao longo do tempo, a longo prazo, nós temos aí percebido esse aumento de mudanças, aumento de temperatura, né, que são aí provenientes dessas mudanças climáticas e do aquecimento global. Então, nós temos aqui nessa matéria que a Secretaria de Saúde lá do Estado de São Paulo, ele registrou um aumento de 102,5% nos atendimentos motivados pelo calor lá em 2023. E, com certeza, ao longo do ano, esses atendimentos continuam ocorrendo, porque a gente não percebeu nenhuma melhora nesse aspecto. Cada vez mais está muito quente, né? Nós sentimos isso na pele. Então, lá naquele ano, né, nos primeiros 7 meses do ano, foram 312 pacientes encaminhados a ambulatórios ou internações. Isso foi muito superior ao ano de 2022. Então, o que nós temos aí, inclusive, deixar essa dica para vocês, o quanto que a matemática é importante em nós analisarmos assunto das ciências. Nós estamos vendo aí que os números, né, lá em 2023, foi de 312 pacientes, enquanto que em 2022 o número foi de 154 pacientes. E aí nós temos, então, podemos perceber que houve um aumento, né, desse número de atendimentos ao longo do ano. E que, infelizmente, 5 pessoas foram vítimas, né, desse calor extremo. E nós não temos aqui na matéria, mas o quanto que outras doenças também estão associadas a esse aumento de temperatura e que as pessoas acabam passando mal por esse calor. E, como eu falei, como a hipertensão, a pressão alta, ou aquele mal-estar, dor de cabeça, desidratação. E aí é que nós também devemos trazer como alerta para nós, né? Devemos beber água, devemos evitar atividades físicas, né? Aquelas de lazer em ambiente exposto ao sol. Nós devemos também usar protetor solar, porque está cada vez mais ficando quente e nós devemos proteger a nossa pele, né, com o uso de protetor solar. E assim, nós temos aqui algumas recomendações para a onda de calor. Olha só, tomar 1,5 litro no mínimo, vejam bem, hein? 1,5 litro no mínimo de água, né, deve ser ingerida ao longo do dia e não de uma só vez. Preste atenção, não é tomar um copo de manhã e tomar outro copo de água lá no fim da tarde. É ao longo do dia, tá? Deixar ambientes arejados e utilizar roupas leves. Como eu comentei com vocês, essa exposição ao ambiente, né, muito quente, ao sol direto, a gente deve ter ali o uso de roupas adequadas para isso, tá? Realizar exercícios físicos ou passeios somente antes de 10 horas ou após 16 horas, evitando ficar exposto ao sol extremo. E também nunca deixar crianças fechadas dentro do carro, mesmo que seja por períodos curtos, né? É muito perigoso isso acontecer porque você tem aí um risco, né, tanto de esquecimento quanto aquela desidratação de crianças, tá bom? Então, conforme a matéria aí, ela é uma matéria de São Paulo, mas nós devemos trazer para todas as regiões, né, para todos os ambientes e para pessoas que estão vivendo nesses ambientes muito quentes. Então, nós temos aí essas consequências do calor extremo no nosso dia a dia. E aí nós temos como que nós podemos evitar, né, medidas que nós podemos evitar essa ebulição global. Veja aí, possíveis medidas para reverter a ebulição global.
apesar do cenário que o planeta vivencia, ainda não chegamos num ponto de não retorno. E aqui nós temos um conceito interessante. Esse ponto de não retorno é aquele em que a situação está tão grave, tão avançada, em que não é possível de ser recuperado. E aqui o que está dizendo na matéria é que nós ainda não chegamos nesse momento, nessa situação tão grave, mas nós já sentimos ao longo do passar dos anos que a situação está ficando cada vez pior. E aí ainda há chances de desacelerar a elevação das temperaturas terrestres, né? E evitar que suas consequências fiquem mais danosas, mais prejudiciais, tá? E aí o que nós temos, pessoal, é medidas que nós devemos adotar no nosso dia a dia, tá? Nós temos situações de cuidado com o ambiente, desde evitar cortar aquela árvore que simplesmente está caindo folhas lá no quintal e que você acha, né, a nossa família, os nossos pais podem até achar que ela está caindo muita folha e que está sujando o ambiente, mas aquela árvore, diante da situação que nós estamos vivendo hoje em dia, ela significa uma melhora do conforto ambiental, aquela sombra que ela causa no ambiente. Então, desde cuidados mínimos, como eu estou comentando com vocês, né, até grandes empresas, né, grandes indústrias, que têm como evitar desmatamento quando ela usa da melhor forma aquela área que já foi desmatada, né? Ela potencializa, ela amplia o uso daquela área para diversas finalidades, evitando desmatar novas áreas, né? As indústrias, quando colocam filtros em suas chaminés, e aí elas evitam com que esse ambiente ele possa então ser emitido para o ambiente essa fumaça tóxica, né? Que pode então causar mais, como elas incluem, como elas possuem gases de efeito estufa, então elas vão causar mais alterações, mais mudanças climáticas e aí esse superaquecimento global. Então são ações que são adotadas para reverter esses impactos ambientais e nós temos aí uma delas, que é reduzir as emissões de gases poluentes na atmosfera, tá? Esses gases poluentes na atmosfera, eles estão ali provenientes de várias fontes, tanto da indústria quanto também desses carros que estão aí, o aumento do número de carros nas grandes cidades. Uma outra medida que vocês estão vendo aqui na tela é repensar o consumo de água. Essa água, ela é proveniente de reservatórios de água que foram inundados, né? Áreas de floresta que foram inundadas para então processar aquela produção de energia. E aí todo esse consumo de água que pode ser usado de uma forma inadequada, ele está cada vez mais exigindo então esses usos de fontes de energia no nosso dia a dia. E aí é que nós temos essa nova medida, né? Essa nova ação para reverter os impactos ambientais, que é evitar o desperdício de energia. Não é simplesmente você desligar o ambiente que não está sendo utilizado. É também comprar equipamentos que eles tenham medidas de redução de consumo. Tá? Eles têm ali uma tabela, uma classificação em que eles ajudam a reduzir o consumo de energia. Produtos que são fabricados com tecnologias muito avançadas, né, de iluminação, as lâmpadas em LED, que eles também reduzem esse consumo de energia. E outras medidas que estão assim associadas a essas ações para reverter, né, essas alterações ambientais são aí
o uso de fontes de energias renováveis, tá? Essas placas de energia solar que são instaladas nas casas, né, ou em grandes indústrias que tenham aqueles telhados, digamos, expostos ao sol durante o dia todo. E também essas fontes de energia podem ser em fazendas solares. Vocês já ouviram falar das fazendas solares? São áreas em que essas placas de energia elas são instaladas em grandes extensões, né? Essas fontes renováveis também podem vir do uso, né, dos ventos em regiões em que tem o fluxo de ventos muito grande e que aí são instaladas essas fazendas também de energia eólica. Ainda agora eu comentei das fazendas de energia solar. Agora eu estou comentando das fazendas de energia eólica, proveniente da ação dos ventos que vão movimentar aí essas turbinas geradoras de energia, né, que vocês estão observando aí na imagem e que também são classificadas como energias renováveis. Ou seja, essas energias renováveis, elas estão aí sendo, como o próprio nome diz, continuamente renovadas por meio da natureza, tá? Nós temos também aí na imagem que devemos combater o desmatamento e as queimadas. Desde queimadas, pessoal, que ocorrem nas nossas casas, no quintal das nossas casas. E aí é que quando nós temos uma ação, uma decisão, uma atitude que é nossa ou dos nossos familiares, que é evitar com que essas folhas queimadas ocorram no quintal de casa, lixo queimado no quintal de casa. São pequenas ações que nós podemos adotar, mas também tem grandes ações aí, que é evitar queimadas, né, indiscriminadas em grandes áreas de floresta. Uma outra medida que pode ser adotada é frear o consumo excessivo e desnecessários de produtos industrializados. Esses produtos industrializados, eles são fabricados, aí, como o próprio nome diz, por indústrias, por fábricas, em grandes quantidades e que usam água, usam energia. Eles podem, assim, poluir o ambiente também quando não são fiscalizados adequadamente. O ambiente, que é a atmosfera, ou os ambientes aquáticos também, quando eles podem descartar poluentes líquidos, né, corantes para esses ambientes. Então, nós devemos, a partir dessas ações, tornar as nossas atitudes mais sustentáveis, praticar o manejo correto, como vocês estão vendo aí, de resíduos sólidos. O que são os resíduos sólidos? Imaginem vocês, se eu tenho uma garrafa PET, como está aparecendo aí na imagem, se eu jogo no lixo comum, junto com restos de comida, junto com os papéis do banheiro, né, do banheiro lá do vaso sanitário, ele não é um resíduo sólido, ele virou um lixo. Está tudo misturado e tudo sujo, não dá para ser aproveitado. Quando nós temos aí esse descarte adequado, separado, plástico, o papel, o vidro e também os metais, né, as latinhas de refrigerante, de cerveja, né, esses metais, eles então são classificados, né, e destinados cada um para a indústria adequada e assim ajudar a produzir novos produtos. E aí nós temos esse manejo correto de resíduos sólidos e também de produtos sustentáveis, tá? Então, todos esses são ações que ajudam aí a diminuir esses impactos humanos no ambiente. Então, você tem uma grande responsabilidade desde pequeno e quando vai crescer e quem sabe falar para os nossos pais, os nossos familiares, o quanto nós podemos sim ajudar o ambiente, né, e evitar essas mudanças climáticas, porque vocês já sentiram.
né, na pele, assim como eu, assim como vocês, nós estamos sentidos a cada ano ficar cada vez mais quente. Isso significa as mudanças climáticas e o aquecimento global no nosso dia a dia. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau!